Olá, mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. Meu nome é Kleber Werneck e começa agora o programa Análise Direta, que é um programa de entrevistas do canal HIT Notícias, sempre com a presença de um especialista renomado, falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, está aqui ao meu lado, muito simpático, grande profissional, Júnior Silva, psicanalista, que vai falar de um tema importante e que muitas vezes as pessoas relutam em tocar, em aceitar, que é a dificuldade para lidar com a morte. Tudo isso a partir de agora no programa Análise Direta. Estamos de volta aqui ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do seu canal HIT Notícias, transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E hoje nós temos o grande prazer de receber, está aqui ao meu lado, eu já apresentei, Júnior Silva, ou doutor Júnior Silva, psicanalista, especialista em relações humanas, em emoções principalmente. Doutor, é um grande prazer recebê-lo e eu agradeço a gentileza de ter arrumado, um espaço na sua agenda tão apertada para vir aqui ao nosso programa. Seja bem-vindo. Obrigado, Kleber, que alegria estar aqui com vocês. E é um tema muito legal, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Doutor, legal e atual, Sim. Infelizmente, diga-se de passagem, a gente fala isso com pesar, lógico, e considerando as inúmeras vítimas, que estão sendo registradas diariamente por conta dessa pandemia. Mas já faz mais de um ano que as pessoas vivem nessas circunstâncias, nessa pandemia. No começo, pegou muita gente de surpresa, era uma novidade, nossa geração nunca enfrentou, nunca vivenciou algo parecido. Mas um ano depois, com abre e fecha do comércio, com relaxamento e fortalecimento das medidas de restrição social e muitas perdas, como está ou como estão as emoções das pessoas na média geral, doutor? Qual que é a avaliação que você faz? Kleber, como você falou, é verdade, a gente não estava preparado para viver isso, Acho que a gente nunca imaginou. Acho que a gente imaginaria que, sei lá, caísse um cometa, acontecesse qualquer coisa, mas não que a gente vivesse uma pandemia. E quando isso aconteceu, pegou todo mundo de surpresa, Ou seja, nós seres humanos somos sociais, a gente gosta de estar junto, de fazer coisas, principalmente aqui no Brasil, e de repente todo mundo na sua casa e tem que ficar ali fechado, confinado, e aí começou a chegar as mortes. A morte começou a chegar perto de nós, da nossa família, E a gente começa a perder pessoas que a gente não estava preparado para isso, não tinha nenhuma doença, de repente pega o coronavírus e vai para o hospital e não volta. E depois de um ano, a gente percebe que ainda as pessoas elas estão tentando lidar com isso. Mas eu vejo que, assim, em breve, se Deus quiser, a pandemia vai acabar, numa percepção minha. Eu acho que ainda vamos entrar numa outra pandemia, que é uma pandemia das consequências emocionais. Para você ter uma ideia, Kleber, só nessa semana, 4 pais me procuraram de crianças de 12 a 15 anos com pensamento de suicídio. Então, assim, aquelas pessoas que já tinham algum problema, uma depressão, elas tiveram piora, a pessoa que teve ansiedade tiveram pioras, e agora nós vamos começar, infelizmente, a colher essas consequências, Então, os consultórios aí, eu atendo das 7 da manhã às 10 da noite todo dia, porque as pessoas elas não estão conseguindo lidar com isso, Então, o que a gente viu, por exemplo, infelizmente, quantas pessoas se separaram, um dos maiores índices de divórcio agora, por quê? Você imagina, estou dentro de casa. Agora eu tenho que conviver, eu tenho que olhar um para o outro, Eu tenho que lidar com a fragilidade do outro muito maior. E isso realmente desgastou todo mundo, e a gente vê, infelizmente, um cenário psicológico muito agravado, e as pessoas realmente aí precisando bastante de ajuda. Doutor, eu tenho uma impressão pessoal, eu queria até uma opinião técnica e científica sua, de que essa pandemia, uma das facetas dela foi realmente expor fraquezas e problemas que as pessoas tinham e estavam ocultas. Por exemplo, aquelas pessoas que têm muito apego com dinheiro ou medo da pobreza e agora se depara com um momento de fechamento de comércio, de economia instável. Medo de morrer, por exemplo, ou tinham dificuldade de relação em casa, ficavam muito tempo na rua para evitar a convivência em casa e foram obrigadas a passar mais tempo com a família. Você não vê também esse aspecto
parece que essa pandemia teve ou está tendo esse objetivo, esse lado de fazer os nossos medos, os nossos problemas mais ocultos aflorarem, virem à tona? Concordo com você, e realmente isso está acontecendo. Quando começou a pandemia, eu tenho duas filhas, tenho uma de 17 e uma de 11 anos. Então, assim, eu tive que mudar a rotina da minha casa, para que a gente pudesse, por exemplo, conviver, estar mais e aproveitar desse momento horrível que nós estamos vivendo, dessa dificuldade, transformar num bem maior, né? Então, como José do Egito disse para a família: do mal que me fizeste, Deus tirou um bem maior. Então, é algo que eu coloquei em prática na minha vida e até para os meus pacientes. Quando começou, eu dei um curso gratuito na internet para as pessoas: gente, estamos passando um momento difícil, todo o mal que está acontecendo, vamos tirar um bem maior. Porque as pessoas realmente não estavam preparadas para isso. E aí, todas as nossas dificuldades afloraram, veio para fora. E isso, a gente não estava preparado para lidar com tudo isso de uma vez só. Se a gente não está preparado para lidar com as nossas dificuldades, imagina a da do outro, Kleber. Aí eu tenho que lidar com a minha, com a da minha esposa, dos meus filhos, os filhos com o meu, e aí vira, né, um pandemônio, podemos assim dizer. E aí a gente não sabendo administrar tudo isso, e aí a gente vê as consequências acontecendo. De pandemia para pandemônio é um trocadilho cruel, mas ele é perfeito, define bem a situação, né? Sim, porque se você for ver bem, assim, nada mais é importante, né, na minha percepção, do que a nossa família. E de repente, a gente vê uma situação externa atrapalhar aquilo que é interno, que é o mais sagrado para nós. A vida ela é sagrada, as pessoas são sagradas, né? E aí, de repente, a gente começa a ver a gente se desentendendo, não dando certo. E uma coisa que você falou é muito verdade, né? A pandemia está nos ensinando a lidar com a dificuldade do outro e, ao mesmo tempo, aprendendo a lidar com a nossa. E ver que somos seres humanos, que nós acertamos e erramos, e temos que exercitar algo que Jesus nos fala muito, a palavra nos diz muito, que é perdoar, ressignificar, né? E eu acho que a gente está tendo que exercer bastante isso agora. E você falou uma verdade absoluta, que o maior bem que a gente tem, a coisa mais valiosa que a gente tem é a própria vida, também a vida das pessoas que a gente ama e convivem, e nos circundam. Agora, lidar com essa perda, a perda da vida ou de uma pessoa que a gente ama, a morte. Será que as pessoas, alguma pessoa está preparada para isso? Existe pessoa preparada para isso? Olha, você sabe que isso é uma discussão assim bem grande, porque assim, filosófica até, né? Mas você sabe que isso também é um pouco cultural. Por exemplo, assim, se a gente pega alguns países até pequenos, até, por exemplo, quando uma pessoa morre, eles celebram. Olha que interessante, eles celebram, tem festas até de 3 dias. Eles lidam com a morte de uma forma diferente. Aqui no nosso país, e alguns outros, a gente não sabe lidar com a perda. Nós não sabemos. Por exemplo, para cientificamente dizendo, o que é a morte? O fim. Acabou. Sem esperança. Zero. Aí seria um motivo para chorar. Aí é um motivo para chorar. E aí você vê que assim, acabou, não tem mais o que fazer. Então, não tem como voltar atrás, não tem como fazer nada, então acabou. Então, a gente percebe que ninguém está preparado para perder. Né? Quando a gente é pequeno, por exemplo, se a gente perdia uma bolinha de gude, não sei, Kleber, se você jogava bolinha de gude, eu jogava. Cara, você perdia aquela bolinha de gude que eu gostava. Não tinha internet na nossa época. Então, assim, a gente ficava doido, pô, perdia aquela bolinha de gude. Ou quando a gente jogava, né, apostando, quem perder tem que dar aquela figurinha. A gente não sabe lidar com perda. A gente não sabe. O ser humano, ele não aprendeu ainda a lidar com perda. É da nossa natureza não perder. Não perder. Quem gosta de perder? Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta. As pessoas elas querem totalmente ganhar. Por isso que eu digo que, às vezes, a gente precisa aprender a ser mais humano, porque a humanidade ela nos ensina que nós ganhamos e perdemos. E, às vezes, a gente perde para ganhar. Não é verdade? Se a gente pega, por exemplo, posso dar um outro exemplo bíblico, se você me permitir? Fique à vontade, por favor. A morte de cruz, que foi uma perda, nos gerou o quê? Um ganho. A salvação. Foi a partir de uma morte, muito legal a gente pontuar esse exemplo que é o melhor de todos. Foi a partir de uma morte que hoje nós consideramos tão triste que nós ganhamos e a mais cruel da época. E a mais cruel da época. Então, às vezes, a semente ela precisa morrer para que possa crescer e nascer algo maior. Né? Mas só que, às vezes, a gente até que participa da igreja, a gente entende, mas não compreende. Na teoria. Na teoria é bonito, mas na prática, porque é muito cultural isso, né? A gente não aprendeu a perder.
Mas então o ponto de partida para a gente conduzir essa conversa é essa, é a nossa natureza não perder. Então a gente nunca vai estar preparado para a morte, ponto. E o nosso desafio não é estar preparado, mas sim aceitar. É realmente, por exemplo, quando a gente fala, a gente diz da palavra aceitar, né? Nem sempre o aceitar é compreender. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes eu aceito, mas eu não compreendo. E se a gente for ver bem, quando a gente fala de aceitação, né, a gente tem que estar falando de ressignificação. E a gente mudar Reprogramação. a gente mudar os nossos conceitos, a gente mudar a nossa forma. Né? Voltando ao perder, até na nossa educação de casa, a gente não aprende a perder. Por exemplo, se a gente apanha na rua, nosso pai falava assim, se você apanhar, volta lá e bate de novo. Vai lá, só volta quando você... Não se apanha em casa. Na nossa também. época era assim, não era? Então a gente não aprendeu a perder. A gente não aprendeu a aprender com a perca. A gente não aprendeu a aprender com o não. A gente acha que o sim somente é valioso. Tem aquele filme, né, o Todo-Poderoso, que indica, você que está assistindo, assiste, que é Vale Bem Legal, do Jim Carrey, que chega um certo momento que Deus fala assim, então já que você está reclamando de mim, então você vai ser eu aí por um tempo. E aí ele diz sim para todo mundo. O mundo virou um caos. O mundo vira um caos. A gente aprende mais com o erro, com a perca, do que com o acerto. Correto. Aí a gente já é o segundo passo. A gente concluiu, a gente chegou a esse acordo, ou, na verdade, esse entendimento da sua parte, que a gente não está preparado, e que a gente tem que aceitar que esse aceitar é um processo. É um processo. Não é simples, não. Ele vai contradizer nossas vontades e vão ter várias fases nesse processo de aceitação. Uma delas, o luto. Queria que você falasse da importância do luto nesse processo. Olha, o luto, uma vez chegou uma pessoa no meu consultório e a mulher chegou lá brava, sabe? Assim, sabe aquela mulher brava? Ela chegou e falou assim, eu quero que você atenda meu marido porque o meu filho morreu faz 15 dias e ele só chora. E ele só chora. Ele está sofrendo muito. Ajuda ele. Eu falei assim, olha, eu acho que ele vai ficar na sala de espera e a senhora que vai entrar. Porque ele está vivendo o luto. O luto é importante. O que é o luto? O luto é a fase, não é verdade, da mudança de vida. É aquele momento onde a gente encerra um ciclo e inicia um outro. É a transição. É a transição, o luto. E ele é importante ser vivido, né? O luto é importante porque existe sentimento, a gente ama, né? A gente gosta e a gente queria a pessoa do nosso lado, então viver o luto ele é importante. Quando uma pessoa ela retém o luto, Kleber, depois a gente percebe que isso vai gerar consequências muito maiores lá na frente. Eu atendo uma menina do estado. É necessário, então. Para você ver só. Posso contar um caso para você? Pois não. Eu atendo pessoas do mundo inteiro, né? E eu atendo muitas pessoas que têm dor e não descobrem a causa. Hoje, nos Estados Unidos, eu sou referência, hoje, em Miami, Orlando. Eu atendo muitas pessoas de lá. Então, são pessoas assim, que vai no médico, passa, faz exames, faz isso, aquilo e não descobre o que tem, né? E eu atendo uma menina que ela tinha dores que ela tomava morfina, Kleber. Ela não conseguia sair da cama, ela usava fralda porque ela não conseguia ir sozinha no banheiro. Era aguda. Dores insuportáveis. Gastou assim, veio para o Brasil, ficou lá e não descobriu. E aí ela veio passar comigo. Você sabe qual que era a raiz dela? Qual? Não ter vivido o luto. A mãe dela tinha um câncer no Brasil, um câncer super agressivo, e ela estava vindo, e quando a mãe dela morreu, ela estava vindo dos Estados Unidos para cá. Ela não conseguiu viver o luto. A mãe dela foi sepultada antes dela chegar? Foi sepultada de ela chegar e ela não conseguiu viver o luto. Ela não passou por aquele processo todo? Não passou. E ela voltou para os Estados Unidos, porque ela chegou no Brasil e voltou, porque não deu tempo de, né? E aí, o que aconteceu? Ela começou a ter dores e ela não percebeu. Sabe qual eram as dores que ela tinha? As mesmas dores que a mãe tinha. Então, o inconsciente, ele começa a punir, como se fosse uma punição. Já que você não viveu o luto, você não conseguiu, então você vai ter. Que perigoso isso, hein? Perigoso. Aí, começamos a trabalhar com ela. Aí eu lembro que eu fiz ela fazer uma carta para a mãe, de ela ir na igreja que ela participa nos Estados Unidos, né, e de ela entregar aquele momento para Deus, né, porque ela é uma pessoa bastante religiosa. E aí, em 3 meses, ela não tinha mais dor. Quer dizer, ela precisava daquela despedida. Precisava despedir. Ela precisava, o luto ele é importante. O ritual. O ritual, o luto ele é importante. A gente viver, né, a gente chorar, né, a gente sentir saudade, sentir falta. É claro que o luto ele tem um período a ser vivido, mas o luto é importante. Reter o luto não é saudável. Agora eu quero colocar uma questão bastante difícil para responder. Qual é a pior perda?
seria a perda de uma esposa, de um marido, da mãe, do pai. Para muita gente, a pior perda é de um filho, porque contraria a ordem da natureza, que são os filhos enterrarem os pais. Mas essa questão eu deixo para o doutor responder no próximo bloco. Não saia daí. Estamos de volta aqui ao estúdio da RIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal RIT Notícias, que hoje aborda um tema muito difícil de ser tratado por qualquer um, que é a morte, a perda de pessoas queridas que convivem com a gente, né? E quem está falando sobre esse assunto aqui ao meu lado, um especialista, o psicanalista Júnior Silva. Júnior, bem rápido, eu deixei uma pergunta que talvez seja uma das mais cruéis de se responder. Existe uma morte pior de alguém que a gente ama, morte do pai, morte do filho, morte do marido, da esposa, enfim, dá para avaliar o nível de dor que cada uma morte tem de diferente em relação à outra? Eu acho que a dor, ela é muito medida com o vínculo que eu tenho com a pessoa, né? Isso tanto faz pai, mãe, filho e tal. Mas uma coisa que é bem interessante. Se a gente perde uma esposa, o esposo tem uma definição. Fiquei viúvo. Se eu perco o pai ou a mãe, eu fiquei órfão. Qual que é a definição se a gente perde um filho? Ninguém... Não tem. Ninguém preparou isso, ninguém está preparado para isso. E a lei da natureza, que você citou, e é verdade, a gente ouve muito isso, né? Quem disse que é a lei da natureza, né? A gente não sabe. Quem sabe... Não é uma lei, é uma tendência uma só. tendência, porque o futuro pertence a Deus, a gente não sabe. Né? Não é porque quem nasce primeiro ou quem nasce por último que a gente vai seguir essa sequência. Né? Mas isso é o que a gente coloca dentro de nós, a gente tem isso como uma verdade, mas isso não é uma realidade. Né? Então, eu acho que como o vínculo de um filho ele é muito profundo, né? Eu acho que um dos vínculos mais profundos, eu acredito que é o mais difícil de se lidar. No tratamento, inclusive, clinicamente, nas suas experiências, é o mais difícil? É o mais difícil. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, antes delas, né, eu perdi um filho, estava no 4º mês de gestação, mas para mim foi um sofrimento enorme. Né, eu não cheguei a ver, né, pegar no colo. O Whindersson, por exemplo, agora... Né, caso recente, é muito bom você citar isso, né? Eu escrevi algumas matérias, por exemplo, né, e que o Whindersson, tentando descrever, ele foi muito perfeito, né, nas palavras dele, tentando descrever a dor da perca de um filho, mas a gente nunca vai conseguir descrever. Né? Quem é pai e mãe, o vínculo que você tem com o filho é algo muito profundo, né? E isso, de se lidar, não é fácil. A gente, como eu falei, a gente não está preparado para perder. Né? Às vezes você fala assim, eu dou... às vezes você não faz isso para o meu irmão, eu não dou um braço pelo meu irmão, eu não dou mas por um filho você dá. Isso que eu ia perguntar, é um dos poucos casos, porque a gente também, como ser humano, tem um instinto de sobrevivência. Sim. É um dos poucos casos, em relação a filhos, que a pessoa abre mão da própria vida em nome da vida do filho ou da filha? É porque é um amor. Porque você sabe que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender o que é amor, sabia, Kleber? Pergunta assim, o que é o amor? Você fala assim, o amor é algo, é uma emoção, sentimento. Não é. Não é aquele coraçãozinho que a gente... Não. Do emoji? Não é. Seja assim, a paixão é algo que vem da emoção, porque a paixão, ela sobe, desce, né? Quem está apaixonado fica tudo tonto, né? Fala um monte de besteira, né? Mas o amor, ele é algo que ele passa pela emoção, pelas emoções e passa pela parte racional. Mas ele tem uma raiz na razão. Por exemplo, posso dar outro exemplo bíblico aqui? Fique à vontade, por favor. A gente vai falar mais sobre isso. Quando Deus criou o homem, ele queria ser amado. O que ele deu para nós? O livre-arbítrio, que é a razão, que é o direito de escolha. O que nos diferencia dos animais é porque nós temos a parte racional. Nós só amamos porque temos a razão. Concorda comigo? Sim. Então, aonde tem a raiz do amor? Na razão. Na razão. Então, nós decidimos amar. Eu já fiz muita, nós chamamos de pastoral carcerário, eu já atendi muito na cadeia, né, trabalho voluntário. Às vezes tem um assassino que matou, que fez um monte de coisa, mas a mãe, ela está naquela fila, com o bolo que o filho gosta, com a pasta de dente que ele prefere, porque o amor transcende.
E aí é muito mais difícil de lidar quando você perde, quando existe aquele amor que às vezes não se mede. Aí é muito mais difícil de se lidar. E qual a orientação que você passa? Talvez muitas pessoas que estão nos assistindo estejam vivendo, infelizmente, sim, a gente registra isso, essa situação, perder um filho. Qual o conselho que você daria? Qual que é o primeiro passo para tentar superar? Talvez alguns digam que essa dor nunca vai ser superada, também queria a sua opinião sobre isso, mas qual que é o primeiro passo? Eu acho que a pessoa, quando ela perde um filho, Kleber, ela vai ter que aprender a ressignificar a sua vida. Né? A gente pega, agora me fugiu o nome, né, daquele menino de 8 anos, foi em 97, que os sequestradores mataram o menino no sequestro, e o pai e a mãe montaram, né, um movimento, né, Justiça e Paz, montaram uma ONG na Zona Leste, e começaram, eles foram bem famosos, apareceram na televisão. Eu fiz essa entrevista, eu fiz essa reportagem com os pais dele, a mãe dele inclusive é deputada, o pai dele foi deputado também. Até o pai faleceu há pouco tempo atrás de câncer. É. Então, o que eles fazem? Eles se ressignificam a vida, eles encontram um novo motivo para viver. E às vezes eles procuram fazer uma ONG, fazer alguma coisa, enfim. Eu acho que quando a gente perde um filho, nós vamos ter que procurar ressignificar a vida, porque os filhos nos movem, a gente vive para os filhos. Então, quando um filho ele vai, nós precisamos aprender a ressignificar, não é? Então, por exemplo, Deus ele entregou seu filho, mas ele também teve uma ressignificação. Qual foi a ressignificação? Eu perdi o meu filho, ele ressuscita, claro, porque ele é Deus, mas teve um motivo maior, que foi para nos salvar. Então, quando nós perdemos um filho, às vezes é importante de um profissional, viu, Kleber? Para fazer isso, porque que acontece? Existe um índice muito grande de quando um filho morre, de haver separações, de homens e mulheres, por exemplo, entrarem... Arrasa a vida da pessoa. De elas entrarem, por exemplo, em bebidas alcoólicas, entrarem em vícios. É muito comum isso, quando perde um filho, se separar. Aquele filme A Cabana, que foi um livro, né, que até... indico vocês assistirem, vale muito a pena, né? Que ele se encontra com Deus, né? E Deus faz a ressignificação da vida daquele homem, né? E a gente vê outros filmes também que mostram. Então, nós temos que ressignificar a vida. E aí a gente consegue superar. Você falou em ajuda profissional, e esse é um ponto importante. Quando é necessário essa busca da ajuda, quando a pessoa pode identificar que ela está precisando, ela sozinha não vai dar conta de tamanha dor, e ela precisa da ajuda de alguém. Kleber, primeiro a gente precisa quebrar um preconceito aqui no Brasil, né? Eu atendo gente de vários países, vai falar assim, nossa, você faz psicanálise? Nossa, é chique, hein? Nossa, que legal. Aqui no Brasil, você fala, nossa, vou procurar um psicanalista, um psiquiatra, seja o que for. Ah, você é louco? Você toma Gardenal? E fica aquelas piadinhas, aqueles bullying. Então, existe hoje, por exemplo, um grande preconceito da procura da ajuda profissional. Isso faz as pessoas procurarem ajuda quando ela já está no limite, quando ela já está numa situação até um pouco grave. Isso é um grande problema que nós temos aqui no Brasil. Mas eu acho que o grande momento a partir do momento que eu vejo que eu não estou administrando a tristeza, a ansiedade, as minhas emoções, o ideal é quando eu estou começando a deixar de fazer aquilo que é comum fazer do dia a dia, aí é o momento que eu tenho que procurar ajuda. Agora, como encontrar a ajuda certa? Também é uma dúvida. Eu acho que procurar a ajuda certa, eu acho que toda a área da saúde, a gente precisa ter vínculo, empatia, né? A gente tem que criar vínculo com a pessoa. Então, eu acho que é importante a pessoa procurar um profissional da sua confiança, na pessoa que ela confia, ou de alguma indicação, né? E de ela procurar alguém que realmente vai ajudá-la. Né? Eu acho que na área da saúde é assim, né? Eu só vou no médico quando eu confio, eu só deixo botar a mão quando confio. Então, acho que é importante a gente fazer essa busca. Às vezes vai num, vai no outro, só até você criar um vínculo, eu confio nessa pessoa para que ele possa cuidar de você. Agora, essa pandemia também tem sido um momento economicamente e financeiramente difícil para muita gente. Sim. E nessas circunstâncias, com desemprego, dinheiro contado, a terapia, o tratamento emocional, a saúde emocional, que também talvez seja a base de tudo, sim, acaba sendo relegada a segundo plano por questões financeiras? Eu acho que isso já acontece e agravou. Então, por exemplo, assim, se a gente for ver bem, num preço popular, às vezes, um tratamento, uma análise no mês, às vezes custa quase metade de um salário mínimo. E como é que as pessoas vão pagar? Quem ganha um salário mínimo? Quem, por exemplo, tem 2, 3 filhos e ganha, vamos dizer, 2, 3 salários mínimos, vai conseguir bancar. Então, isso já é uma diferença. E agora, na pandemia, piorou muito mais ainda, né? Porque
Muita gente perdeu emprego, muitas lojas fechadas, e agora, devido à não importância que dão por causa de, enfim, que eu disse, da parte econômica, ou até mesmo pelo preconceito, coloca em segundo, terceiro plano. Não é na listinha, ela fica lá embaixo. Não é. E aí o que acontece? Isso vai agravar. E aí a gente vai acabar colhendo lá na frente algo, é o que está acontecendo agora. Agora, o interessante, e eu já tinha visto isso, tinha pesquisado, me preparando para fazer essa entrevista, é que você desenvolveu um programa, um projeto diferente para baratear esse custo e atrair mais pessoas. Conta para a gente como é que é. Kleber, você sabe que eu tenho o meu trabalho, eu amo cuidar de pessoas, então para mim eu vejo isso como um dom e uma missão. Então, às vezes eu recebi mais na pandemia também, poxa, eu preciso da sua ajuda, pena que eu não tenho condições de pagar, eu vejo que você atende muito artista, que você atende muita celebridade, e eu não quero que a minha profissão ela fique voltada para uma classe social um pouco maior. Isso sempre me incomodou, eu falei, não, eu preciso dar um jeito. E aí foi quando eu montei um projeto que chama Júnior Silva Cuida de Mim, que é análise em grupo, né? Onde eu coloquei um valor assim simbólico, mais para manter o projeto, porque eu tenho outros profissionais também, né? Que onde lá dentro, fora as terapias, e as sessões são comigo todo dia. Então, assim, se a pessoa participa do projeto, ela pode fazer sessão comigo na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Então, na segunda eu abordo depressão e medo, toda terça ansiedade e emagrecimento, toda quarta relacionamentos, e na quinta eu falo sobre vida profissional. Então, aí eu coloquei lá um nutricionista para ajudar as pessoas a comer melhor, eu coloquei um personal trainer que ele monta um treino toda semana para a pessoa, uma consultora de moda para levantar a autoestima, uma instrutora de pilates, uma fisioterapeuta para ajudar a pessoa que trabalha em home office. Então, eu coloquei num valor assim, como eu disse para você, assim, chutando aqui, não é valorizado, mas dá R$1,40 por dia, para que essas pessoas elas pudessem vir e ter esse cuidado. E porque eu quero que as pessoas elas se cuidem, sabe? Assim, tem uma menina recente que a gente pegou ela e ela começou a participar, ela só chorava, ela era uma depressão aguda. E ela começou a participar. Se você olhar outra menina hoje, você fala assim, nossa, em 3 meses já é uma outra menina. Que legal. Né? Então, assim, o projeto ele veio para ajudar qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que tem dificuldade emocional, ela pode participar, entrar lá no site, que é o juniorsilvacuidademim.com.br, né? juniorsilvacuidademim.com.br. Ela se inscreve e pode fazer sessão de análise comigo de segunda a quinta-feira, 8 horas da noite. Legal. Bom, quem está acompanhando a entrevista pôde perceber que ao longo da nossa conversa, por várias vezes o doutor citou Deus, citou a Bíblia e exemplificou até com casos bíblicos. E eu deixei para o último bloco uma pergunta bastante importante e que vai fazer diferença também para a vida de muita gente. Acreditar em Deus ajuda na hora de enfrentar a morte, na hora de passar pelo luto? O doutor vai responder isso no terceiro e último bloco. Não saia daí. E nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, que é gravado aqui no estúdio da HIT TV em São Paulo. E hoje tem como convidado o doutor Júnior Silva, que é psicanalista, e falando, na verdade o tema é a morte, mas a morte envolve muita vida. Sim. Envolve muitas questões psicológicas e até espirituais. E foi justamente essa a pergunta que eu deixei no final do bloco anterior. Acreditar em Deus faz diferença num momento tão difícil como esse? Kleber, como eu disse no começo da entrevista, a ciência diz que a morte é o fim. E Deus diz que a morte é o começo. Então, acreditar em Deus nos traz a esperança que não é o fim, que não acabou. E que nós temos a eternidade para viver. Né? Então, quando a pessoa ela acredita em Deus, ela renova a esperança. Ela traz para ela o seguinte, não acabou. Né? É só um período que vamos ficar longe, que em breve nós vamos nos encontrar no céu, nós vamos nos encontrar, né, porque nós acreditamos na eternidade. Então, quando nós acreditamos em Deus, tudo fica muito mais fácil. Para você ter uma ideia, acreditar em Deus vai muito mais além. Foi feita uma pesquisa onde eles pegaram numa UTI, eles pegaram o seguinte, pegaram pessoas que estavam ali, né, enfim, doentes, e eles falaram assim, olha, vamos separar desse lado, pessoas que acreditam em Deus e pessoas que não acreditam em Deus. Desse lado, as que acreditam em Deus têm visita da família, e desse lado, não acreditam em Deus, não recebem visita da família. E aí, eles permitiram que os líderes religiosos, que eram pessoas evangélicas, outras católicas, que eles fossem
visitar essas pessoas, rezassem, orassem com ela e visitando a família, as outras não. E aí, quando terminou isso, depois de uma semana, eles fizeram exames. Então, fizeram, antes de começar esse projeto, exames no final. Sabe o que eles perceberam? Que aquelas pessoas que acreditavam em Deus, tinham a sua família, tiveram uma recuperação muito mais significativa. Então, acreditar em Deus é a gente entender que não é o fim. Então, quando existe a morte, nós acreditamos, nós sabemos o seguinte, que aquela pessoa que nós amamos está bem cuidada, está nas mãos do meu Criador. E é aí que nós sabemos que em breve a gente se encontra. E é interessante você falar desse jeito, nesse momento, onde há um embate muito grande. Em um lado se fala muito em ciência, praticamente negando a fé, e a fé também se apega e acaba entrando em confronto com a ciência. Na verdade, um completa o outro e os dois lados podem conviver e devem conviver muito bem. Claro que pode. Eu acho que o que não se convive são as nossas ideias pessoais. Eu posso ser um ateu e ter umas ideias pessoais, por exemplo, e debater com a parte religiosa. Como posso ter um religioso, né, uma pessoa de igreja, que quer defender as suas crenças pessoais e negar a ciência. Então, a ciência, por exemplo, ela nos mostra muita coisa que nos traz para Deus também. É a questão do acreditar, entende? É a questão do acreditar. Aí entra a fé. O problema, então, são essas convicções, na verdade. São as nossas convicções. Né? Então, eu vejo que, pelo menos no meu caso particular, eu não vejo nada a ciência indo contra a minha fé. Como não vejo a minha fé, também indo contra a ciência. Eu vejo que as pessoas, elas têm uma diferença entre verdade e realidade. Então, assim, a verdade, vamos supor, a gente está discutindo aqui, eu tenho uma verdade, para mim é verdade, aquilo é real, e você tem a sua verdade. Ok. Que é uma convicção. Estamos discutindo as condições de verdade. Mas e a realidade? A realidade pode ser diferente daquilo que eu acredito. E você fala disso abertamente, o que é é louvável. Você defende e coloca as coisas lado a lado, se expressa a todo momento. E no meio científico, que também tem as suas convicções muito fortes, você já sofreu, ou não diria crítica, mas pelo menos preconceito ou crítica, restrições por causa de se posicionar assim? Sim, claro. Até às vezes as pessoas entram nas minhas redes sociais, no meu Instagram, e falam assim, nossa, mas você é psicanalista, você nega, por exemplo, você coloca que você participa da igreja, né? Isso não é ruim? Eu falo, mas eu vou negar onde eu aprendi tudo? Se eu amo cuidar de pessoas, eu aprendi com alguém. E essa pessoa é Deus. Então, assim, muito do que eu aprendi, eu vejo ali. Agora, é aí que está. Existe uma intolerância do aceitar o que o outro acredita. O que eu acredito é meu. É meu. Me deixa acreditar. Não é verdade? Eu penso que se o outro se incomoda naquilo que eu acredito, é porque não tem convicção na crença dele. Concorda? Correto. Então, assim, se eu tenho... eu não fico preocupado se o outro acredita ou não acredita, se ele acredita mais no Big Bang, ou seja, o que for. Cara, cada um acredita naquilo que quiser. Jesus, por exemplo, ninguém falou assim, ó, todo mundo aqui é obrigado a me seguir. Jesus falou, em nenhum momento, né? Falou, olha, você quer me seguir? Ainda ele falou, hein? Você quer me seguir? Pega a tua cruz ainda, hein? Pega a tua cruz e me segue. Jesus, ele não veio impor, vai me seguir. Gente, estou aqui, quem quiser, quer, quem não quer, está tudo bem. Então, as pessoas não respeitam muitas vezes isso, né? Então, às vezes existe essa intolerância, né? Claro que eu não misturo isso no meu tratamento, naquilo que eu faço. Existe, por exemplo, né, a ética, tudo sendo feito, mas ninguém pode deixar de entender que é algo que eu acredito. É uma crença minha. Né? E repito, se a pessoa se incomoda porque ela não tem convicção da crença dela. Curioso é que você falando isso, eu lembrei exatamente hoje, eu li um versículo que dizia Jesus relatando que ele bate a porta e espera para ver se abre. E se ele se abrir, ele vai entrar e vai cear, vai jantar junto com as pessoas daquela casa. Esse bate a porta é justamente isso que você está falando, né? Exatamente, ele bate, ele não invade. Ele bate. Se você quiser abrir, ele vai entrar. Se você não quiser abrir, ele não vai... Gente, Jesus em nenhum momento ele fica raivoso porque você não abriu. Porque isso é o amor. É dar o direito de o outro escolher. Mais que seja dolorido para Deus, acredito, que se a gente diz não, ele sofre, mas ele respeita. Que legal. É isso que é muito importante. Quando eu tenho convicção daquilo que eu acredito, eu não me importo com o que o outro diz. E se o outro está se importando com a minha crença,
é porque ele vê muito mais convicção naquilo que eu acredito no que realmente ele acredita. Ele precisa de um apoio, ele precisa Senão ele não se incomodaria. É, verdade. Agora, você deu exemplos maravilhosos, interpretações muito particulares e muito inteligentes de trechos bíblicos. Tem outras lições, claro que devem ter várias, mas algumas que você lembra e acha importante ilustrar da Bíblia, aplicada para a psicologia, aplicada para os momentos de luto especificamente, para os momentos, enfim, para o comportamento humano em geral? Eu vejo que assim, eu sou apaixonado pela Bíblia, né? E assim, tem várias passagens, né? Uma delas, por exemplo, que eu gosto muito, a gente até conversou um pouco nos bastidores aqui, é a questão daquele momento que Jesus já tinha morrido, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, e depois Pedro estava pescando e Jesus estava na beira. E aí Pedro vê, ele bota a roupa e ele vai. Olha que pedagógico, né? Pedagógico isso. Jesus encontrou Pedro pela primeira vez e Pedro estava fazendo o quê? Pescando. E Jesus, depois de ressuscitado, encontra Pedro pela primeira vez pescando. Na mesma circunstância. Na mesma circunstância. Legal. Depois ele vai até a beira, Jesus está fazendo uma ceia. Dos grandes momentos, junto com Pedro, estava ceando. E aí Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Né? Algumas traduções diz, sim, Senhor, eu te amo. Mas na tradução correta... Literal, né? Porque é uma diferença. Se não me engano, só para a gente pontuar, até ser didático, parece que vem do grego, né? A primeira versão. Exatamente. Aí ele fala, Pedro, tu me amas? Ele fala, eu gosto de ti. Aí ele pediu, Pedro, tu me amas? De novo, eu gosto de ti. Aí quando ele pergunta pela terceira vez, ele lembra da negação. Quando a gente pega Pentecostes, só para você entender, se a gente pegar a palavra de Deus, a gente vê que Pentecostes, os discípulos antes de Pentecostes depois, são pessoas totalmente diferentes, né? Sim. Com a presença do Espírito Santo, né? Pra gente por que o Pentecostes não foi logo que ele convidou? Ia ser mais fácil, né? Porque eles só deram, se a gente for ver, eles só deram trabalho nos últimos 3 anos. Por que não veio? Porque Jesus, ele foi curando a humanidade deles. E eles precisavam tomar uma decisão. Se vocês vão me querer, porque se a gente perceber, os discípulos, eles achavam, porque os judeus acreditavam que o Messias viria para reinar, né, como Davi reinou, né, como Salomão reinou. Eles achavam que o reino seria na terra. E aí Jesus, ele dá todo esse tempo. Se a gente for ver bem, foi uma análise que Jesus fez. Uma análise, preparando o coração deles. Até eles tomarem uma decisão concreta, uma decisão consciente. Eles passaram por uma terapia. Uma terapia, podemos dizer que foi uma terapia. E o melhor de todos, profissionais, psicólogos. Foi terapia, porque, veja, não tem sentido. Vamos falar de lógica. Pentecostes podia ter vindo antes, era menos trabalho para ele. E acabava. Né? Mas como o amor, ele é da razão e vem de uma decisão, Jesus foi curando o coração de cada um deles. Né? Freud falava que a psicanálise é a cura pelo amor, porque vem da história, onde a gente entende a história, aquilo que está no inconsciente, no subconsciente. Então, assim, a gente tem que ver que, se a gente pegar várias passagens bíblicas, a gente vai ver ali muita sessão de análise ali. Olha, e nosso programa chega ao fim agora com uma ironia, né? O tema era a morte e a gente acaba falando da vida e até da vida eterna. Mas foi tão bom o programa que, mais uma vez, o tempo passou rápido demais. Sim. E tenho certeza que muitas pessoas que assistiram querem saber mais, estão sedentas e até precisando de um contato com você. Então, eu deixo esses minutos finais para você falar, deixar os seus contatos, onde te achar e como te achar. Fica à vontade. Quero agradecer, Cléber, por estar aqui. Foi uma alegria. Passou muito rápido, né? Muito bom. E você que está assistindo, você pode me achar no Instagram, né? Que é Júnior Silva Oficial _, aquele risquinho para baixo, né? E você também pode aí, né? Posso cuidar de você. É só entrar no site www.juniorsilvacuidademim.com.br. Se inscreva e vai ser uma alegria cuidar de você. Muito obrigado mais uma vez, Júnior. Foi um grande prazer. E você, gostou dessa entrevista? Quer assistir de novo? Tem coisa muito legal que vale a pena rever mesmo, né? Então, acesse nossos canais nas redes sociais, no Facebook, /programa Análise Direta, ou então no YouTube, na página, né, no canal Hit Notícias, que esse programa vai estar lá e você vai poder assistir de novo. Se você quiser, além disso, mandar alguma sugestão, enfim, participar, entrar em contato com a nossa produção, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O número 55, para quem está fora do país, 11 99224 7760. Repetindo, 5511 99224 7760.
2060. Lembrando que o Análise Direta é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Aqui é sempre assim, você conta com a presença, com a participação de um especialista renomado, falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Então, até a próxima!